Boa noite, galera. Vamos lá. Medo de não dar conta, medo de errar, medo de não ser capaz, medo de ser criticado, medo de ter um infarto, medo de morrer. Bom, esses são apenas alguns dos tantos medos que nascem, crescem e se desenvolvem na cabeça de uma pessoa que sofre de ansiedade. Alguns deles, ou todos juntos de uma vez só e misturados, né? Trazem uma verdadeira paralisia na vida, impedem as suas realizações, te impedem de alcançar os seus sonhos, conquistar as suas metas, estragam os seus relacionamentos, desviam você do sucesso. E com certeza a gente sabe como é difícil viver dessa maneira, mergulhado no medo, travado, com metas e perspectivas cada vez mais distantes de você, sem condições de se ver pronto para realizar essas metas e esses sonhos, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil, e por isso nós criamos essa live de hoje, né? O nosso bate-papo aberto sobre ansiedade. O nosso tema de hoje é como superar os medos na ansiedade. Então, nessa live de hoje, fica aí com a gente, ela demora mais ou menos uns 50, 60 minutos, fica aí com a gente, porque hoje a gente vai responder para você de onde vêm os medos, o que o medo tem a ver com a ansiedade. A gente fala bastante disso nas lives, mas hoje nós vamos entrar fundo nesse tema. Como é que eu faço para me livrar do medo? Afinal de contas, o medo serve para quê mesmo? Né? E os principais medos do ansioso? O ansioso tem uma lista gigantesca de medos, nós vamos falar desses medos hoje, como lidar com esses medos na ansiedade e o medo bom e o medo ruim. Uma live cheia de coisas, cheia de assuntos, né, Sandra? É isso mesmo. Ótima noite para nós, então, nesse bate-papo sobre ansiedade. Eu sou Sandra, ao meu lado eu tenho Inês, eu sou psicóloga, a Inês é terapeuta. Juntas nós temos esse canal que chega até você hoje através do Facebook e através do Instagram. Então, boa noite a todos vocês do Face, nós estamos em simultaneidade com o pessoal do Instagram. Exatamente. A proposta, como a Inês falou, é a gente ficar por volta de uns 60 minutos com vocês, deixando as perguntas para serem respondidas depois. Lembrando sempre que a nossa orientação é foca no que funciona. Isso significa o quê? Fique com uma aba apenas aberta no seu celular, no seu note, no seu computador. Para quê? Para você treinar o foco, momento presente, aqui e agora. Então, escolha se você quer continuar com a gente, por quanto tempo você quer continuar, e faça esse treino de desligar das coisas externas e ficar focado em uma coisa só. Por mais que seja só 5 minutos, mas se proponha. Ah, mas eu já dou conta de 5 minutos. Se proponha, então, a 10, 15, quem sabe 60, a live toda conosco, né? Exatamente. Seria muito bom. Todas as lives que a gente faz, às terças-feiras, às 20 horas, tem essa perspectiva da gente bater um papo. Então, é papo aberto sobre ansiedade. Isso significa que a gente vai estar interagindo com vocês. A gente fala e vocês escrevem. Então, a gente já vai colocar uma pergunta para vocês deixarem aí a resposta nos comentários. Da onde que você está nos assistindo? De que cidade, de que estado? E mais, como é que está a qualidade da conexão? Como é que você está nos assistindo? Ela está chegando bem, imagem e som? Isso é importante para a gente realmente garantir um bom padrão de interação com vocês. Além disso, né, a gente vai falar um pouco rapidamente da nossa proposta. Nós temos esse canal por uma missão e por um chamado, que sempre a gente está falando. A gente falou na live passada da questão do Brasil estar em primeiro lugar em nível de ansiedade. E a nossa proposta, muito ousada, que conta com você, é a gente conseguir diminuir esse número. A gente faz através de várias coisas, através de educação, através de informação e através de tratamento. Esse canal se propõe à educação, na medida em que a gente dá informações e te orienta, se propõe também a questão do tratamento, mas não exatamente da forma como a gente conhece o tratamento, isso é uma outra proposta que a gente vai revelar para vocês daqui a um tempinho, e a questão de todas as orientações, esclarecimentos que a gente se propõe a dar. Nós somos especialistas no assunto, da área de saúde, e com diversos temas estudados e trabalhados, seja no consultório,
seja teoricamente com respeito a esse grande mal do século. Então, o nosso convite é para que você realmente fique conosco para ter informações que são informações comprovadas, fidedignas, e, portanto, isso sim aponta para um canal de cura e de melhora dos seus sintomas de ansiedade. Isso. Vamos começar a cumprimentar o pessoal. Boa noite, Geni. Boa noite, Renata Paula, de Curitiba. Quem mais? Ali, a Roberta de Almeida de Bombinhas, em Santa Catarina. Joselina de Ubá, Minas Gerais. Roberta, ótima live, sim, ótimo. Gisele Moreira de Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Tem gente de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, a Mauricéia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Né? Tem gente nova aqui, né? Tem gente nova, gente que a gente ainda não conhecia o nome, que ótimo. Que bom. Tem as pessoas que a gente já conhece, que interagem com a gente aqui nas lives que nós fazemos. Nós fazemos, para você que está chegando, então, 2 lives toda semana, na terça-feira às 20 horas, horário de Brasília, e na sexta-feira às 17 horas, que é o nosso Chega de Dúvidas, que você manda a dúvida para a gente, e a gente, acreditando que isso pode beneficiar mais pessoas, a gente faz um canal especial para estar resolvendo uma dúvida. E nessa semana tem já um Chega de Dúvidas. Uma outra coisa também que as pessoas interagem com a gente já conhece, é porque nós temos um grupo fechado na nossa página do Facebook. E você está convidado, se não participa, a participar do grupo fechado. São 3 perguntas que você precisa responder para a gente conhecer você e, a partir disso, ser aprovado para ingressar nesse grupo fechado. Como é um grupo fechado, é um grupo que as coisas são ditas e ficam lá, né? A gente tem uma série de regrinhas para serem cumpridas para o bom andamento do grupo e para o sigilo das informações. E, como a gente gosta de interagir muito perto para você, quando você entra no grupo, você pode adquirir um presente se quiser. Se você não quiser, você não adquire, mas está lá disponível. Então, para você que já faz parte do grupo e nem sabia, olha lá, tem um e-book gratuito. E-book é um livro virtual que vai te ensinar as coisas que você faz sem perceber e que pioram o seu quadro de ansiedade. É bom dar uma dica e dar uma olhadinha, por quê? Porque lá tem as dicas, e aí você já consegue melhorar a sua rotina diária, deixando de fazer algumas coisas que pioram o quadro, que já é bem difícil. Exatamente. E mais? Tem mais coisas que você quer falar? Vamos ver aí quem são mais pessoas que entraram. Vamos ver. Vamos cumprimentar. Pessoal do Instagram, boa noite. A gente tem algumas pessoas aqui, só que é mais difícil cumprimentar, né? Porque o Instagram sai o nome do... Como é que chama? O código, né? Como se fosse, não é o nome da pessoa, às vezes é o sobrenome. Eu conheço a Kate, conheço a Joelma, a Mari tá ali, tem bastante gente. A Priscila tá lá também. A Priscila tá em 2 lugares, né, Priscila? Se desdobrando aí. Por enquanto não tem mais pessoas, a Maria né? Nilda, de Itaúna, Minas Gerais, boa noite. Maria Nildes, desculpa. E a Genia de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. É gente do Brasil inteiro, que bacana. Estamos com o Nordeste e o Sul aqui presentes. Nós estamos aqui em Indaiatuba, que é no interior de São Paulo. Exatamente. O tema de hoje da nossa live promete, é um tema bastante interessante, então a gente quer aumentar a energia, quer esquentar essa live para ser uma live muito produtiva, para ajudar você a superar os medos, né? A nossa live de hoje, o tema é esse, como superar os medos na ansiedade, porque ansiosos têm muitos medos. Aliás, o medo é a base do quadro de ansiedade. Então, como é que a gente faz? Chega de medo e ansiedade. Como é que a gente faz para esquentar essa live e começar a fazer ela circular bastante aí pela internet, né? A primeira coisa, coloca aí as suas curtidas, coloca aí os seus coraçõezinhos, começa a fazer a coisa fluir, a coisa ganhar energia, porque isso é importante. O nosso trabalho é um trabalho feito em conjunto. Nós estamos as duas aqui sentadinhas diante do nosso notebook, vendo a nossa imagem, né? E vocês estão aí do outro lado. Mas é tão interessante que a gente consegue sentir vocês. Cada vez que você curte, cada vez que você compartilha com alguém que você acha que precisa aprender a superar os medos na ansiedade, cada vez que você manda um coraçãozinho, isso aumenta a energia e faz com que a gente se sinta cada vez mais comprometidas em entregar mais e mais para você. Nós temos muito para entregar. Quando a gente sente a interação, né, não obrigação, aquele desejo de entregar aumenta e aumenta muito, e isso é muito bacana. E a gente cocria, né, criamos juntos um super trabalho, e aí fica muito legal.
E aí, tem uma coisinha que a gente vem trabalhando nas últimas lives, né? Nós estamos criando junto com os nossos o que a gente chama de grito de guerra, né? Por quê? Porque nós queremos ajudar você a dizer chega para a ansiedade, chega para o medo. A maioria das pessoas nunca nem parou para pensar em tudo que envolve um quadro de ansiedade. E nós vimos aí fazendo todo um trabalho de orientação, de informação, de apresentar dicas e estudos, pesquisas, técnicas. Então, vamos lá, todo mundo junto, dá o nosso grito de guerra. Como é que funciona? Eu vou contar até 3, e aí você vai estender a mão e dizer, chega! Né? E a Sandra vem comigo aqui. Todo mundo preparado? Vamos inspirar profundo, tomar uma energia maior, porque chega não é muito simples de dizer em alguns momentos, né? A gente precisa sim, precisa de energia alta, de permissão e de comprometimento com o chega, porque a gente não quer mais isso, né? Nós queremos mudar este Brasil. Olha como nós somos pretensiosas. É uma pretensão boa. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Inspira, leva o ar lá para dentro e quando for soltar o ar, 1, 2, 3, chega! É isso aí. Todo mundo junto, chega de ansiedade, chega de medo. E a gente convida você, quando você quiser e precisar quebrar um padrão aí antigo, dizer se chega aí para você mesmo. Exatamente. Isso vai te ajudar a seguir para o próximo passo. Muito bem, então o tema da nossa live de hoje é como superar os medos na ansiedade. E a gente vai para a interação propriamente da live. Agora há pouco vocês estavam dizendo a cidade e o local onde vocês estão. Então vamos lá, para a nossa primeira interação dentro da live. O que você quer aprender ou o que você quer ouvir na live de hoje? O que você vai levar com você no final? O que você quer dessa live? Coloca aí para a gente nos comentários. Isso, a gente está vendo mais pessoas já chegando também, sejam bem-vindos, bem-vindas. Está fixada, então, mais uma perguntinha aí para você já começar a estabelecer o que a gente chama de intenção, onde que você vai colocar o seu foco, o que você quer ouvir. Porque a gente recebe isso, né? Um conglomerado no campo, que a gente chama. Exatamente. Enquanto você... Desculpe. Não, é só dizer que quando você tem a intenção, você já está criando aquilo que você quer para você. Então, coloca aí a sua intenção. É isso aí. E o que é o medo e de onde ele vem? Ou seja, de onde vem isso que a gente tem estampado aqui, o chega de medo, né? O medo é uma das 5 emoções básicas, segundo a inteligência emocional, que é um estudo bastante amplo e que tem vários já autores escrevendo sobre isso, é uma das 5 emoções básicas e ela está presente não só no ser humano, mas a gente vê isso nos animais também, desde os répteis, as aves, mamíferos e nós humanos. Então, é uma coisa que a natureza tem nos dado. E por qual motivo? O medo é uma emoção extremamente importante para aquilo que a gente entra do quadro de sobrevivência, de manutenção da vida. Então, a gente diz a primeira coisa, que o medo está a serviço da vida. Nossa, mas é verdade isso? E vocês estão dizendo chega de medo? Pois é, que medo é esse então que a gente está falando, né? Então, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, desde que nós somos feto, e isso tem todo um estudo a partir dos ultrassons que são feitos, e agora até em 4D, que o feto já é capaz de sentir medo. E como que esse medo vem? O medo vem a partir da mãe, no caso do feto. A mãe sente o medo e isso, pelo cordão umbilical, chega até o feto, que acaba também já entrando em contato com essa emoção. E que, dentro do sistema nervoso dele, tem uma parte específica do cérebro que atua sobre isso, de ver se é algo perigoso ou não. Então, aí a gente já tem uma primeira palavra-chave para a questão do medo, que é perigoso? Se o seu sistema nervoso responde sim, ele dispara toda uma cadeia de uma reação fisiológica que se chama fuga ou luta. Você estudou um pouquinho em ciências, a gente viu isso. Mecanismo de fuga ou luta. Não, mas o meu cérebro identifica aquilo como não perigoso. Então, ele não dispara essa química. Então, a primeira coisa que eu analiso tem perigo ou não tem perigo? Isso desde o réptil, né? Então, todo o
trabalho que a gente tem é o quê? É de identificar se aquela situação, se o ambiente, se a pessoa, a gente está com a iminência de ter um perigo ou não ter um perigo. Tendo o perigo, o mecanismo de luta ou fuga. Isso é tão rápido que isso é mais rápido do que pensar. Não é que a gente pensa se aquilo é perigoso ou não. Isso já está a nível inconsciente, a gente nem percebe isso. Quando a gente vê, a gente já está num quadro de lutar ou fugir. E para lutar ou para fugir, a química é a mesma. É adrenalina, é noradrenalina e é dopamina na nossa corrente sanguínea. E isso faz com que nós reagimos fisiologicamente. Como é que é a característica quando a gente está nesse mecanismo de luta ou fuga? Eu fico com os batimentos cardíacos acelerados, eu fico com a respiração ofegante, como quando alguém corre, eu fico com a pupila dilatada para eu poder enxergar melhor o perigo, e eu fico com um aporte sanguíneo, quer dizer, uma circulação muito, muito abastada em termos dos meus braços e nas pernas. Por quê? Porque eu vou correr, que é a fugir, ou eu vou brigar, que é lutar. Então, isso acontece. Aí você vai pensar assim, nossa, mas isso é parecido com o quadro de ansiedade, né, esses sintomas. Pois é, muito. É realmente muito parecido, e a gente vai explicar mais para frente por que é isso parecido. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, Inês. Acho que é isso mesmo. É então, por aí que a coisa começa. A gente vai ver agora por que a gente sente o medo. O medo serve para quê? Eu já dei uma palhinha que é manutenção da vida. Por quê? Porque se eu consigo ver que tem um perigo e já me prevenir, porque o meu sistema já dispara toda uma reação em cadeia, que eu já fico pronto, eu consigo sobreviver, eu consigo me preservar. Então, o medo, ele visa a preservação do nosso corpo, preservação da espécie, preservação da nossa história aqui nesse planeta. Por isso que ele é considerado uma das emoções básicas e por isso que ele tem uma vertente extremamente benéfica. Se não fosse por isso, muitos a gente não teria sobrevivido às cavernas, a essa época em que tem feras, a gente não conseguiria ter dado estratégias para se manter, né, vivo, para criar a questão do fogo e tudo isso que a gente gerou a partir disso, dessa sensação chamada medo. Então, o medo, ele desenvolve duas coisas altamente importantes para nós. A prudência, que é o tomar cuidado, e a criatividade. Eu tenho que começar a pensar para achar saídas, para evitar correr um risco maior e acabar não sobrevivendo. Exatamente. Então, resumindo, é assim, para que serve o medo? O medo serve para a nossa sobrevivência, como a Sandra colocou super bem, o medo está a serviço da vida. Se nós não tivéssemos medo, nossa, o que seria de nós? Talvez a gente não durasse mais 15 minutos, porque a gente não se preocuparia para atravessar uma rua, a gente se exporia, se colocaria em situação de exposição e perigo de forma sem consciência, a gente não se preocuparia em preservar a nossa própria vida. Agora, a gente vai entender isso um pouco. Se o medo está a serviço da vida, ele, em tese, é uma coisa boa que nos ajuda, o que é essa história de ansiedade, né? Porque ansiedade é medo também, e medo do futuro, né? Vamos ver a interação? Vamos. Enquanto a gente já vai partir para isso, né? Quais são as qualidades do medo. A gente tinha perguntado para vocês, de comentário fixado, o que você quer aprender na live de hoje? Então, algumas pessoas responderam, quero aprender a sair disso quando vier. Quando vier, a Renata, é isso aí. A Lídia, aprender a viver o hoje, muito bem. João Martins dando boa noite para nós. A Maureen é de Salto, São Paulo, pertinho daqui. Josélia, né? É. Qual profissional, isso é uma pergunta, ok. A gente tem uma pessoa no apoio, remotamente trabalhando com a gente, que vai anotar as perguntas de vocês, e se houver tempo, a gente responde no final da nossa live, e se não houver tempo, se a sua pergunta for uma pergunta que a gente entende que é para mais pessoas também, uma dúvida de várias pessoas, ela vira um Chega de Dúvidas, que é um outro trabalho, uma outra live que a gente faz às sextas-feiras. Então, pode ir deixando sua pergunta aí. A Heloísa está dando boa noite, muito boa noite, Heloísa. E o que você quer aprender, Heloísa? A Mauriceia quer aprender a controlar os meus pensamentos.
A Maria Nildes, me conformar que não dei conta de fazer tudo que era para ser feito no dia. Existe alguma perfeccionista entre nós? Pois é, né? Alguém está com uma sensação de não ter dado conta. Uhum. E a Carla Lima também se manifestando. Muito bem, gente. Muito obrigada pelas suas respostas. E aí a gente tem mais uma perguntinha para vocês aí. Como a gente disse, a proposta toda de um bate-papo é a gente realmente conversar, né? Nós conversamos falando, você escrevendo. Então, agora a pergunta é, você já ouviu falar que tem um medo que é bom, né, ou útil, vamos poder dizer assim, e um medo que é ruim ou inútil? Você já tinha ouvido disso em algum lugar, ou até mesmo pensado nisso, quem sabe, né? Coloca aí nos comentários. Aí. Você já ouviu falar que existe um medo que é bom ou útil e um medo que é ruim ou inútil? Né? Ou seja, um que te ajuda e um que te atrapalha? Coloca aí nos comentários. Enquanto isso, a gente segue aqui com o nosso tema. Afinal de contas, né, será que o medo, ele é um aliado ou ele é um inimigo? Porque nós estamos falando de medo que precisa parar, e estamos dizendo que o medo é algo que nos ajuda, que é por conta do medo que nós estamos sobrevivendo ao longo das eras, né? A nossa espécie vai sobrevivendo ao longo das eras porque a gente sente medo. Bom, é assim, o medo, ele é bom, mas ele pode ser muito ruim também. Por qual motivo? Se a gente olhar essa questão da manutenção da vida, né, pela preservação, pela proteção que ele nos proporciona, ele é bom, ele é ótimo, porque ele faz a gente pensar antes de, sei lá, de pular de um lugar alto, a gente cuida do nosso próprio corpo, a gente sabe que isso, instintivamente, a gente sabe que se a gente, por exemplo, pular de um lugar muito alto sem proteção, a gente vai se machucar e pode até morrer. E isso a gente sabe lá dentro, não tem muito pensamento sobre isso, muito raciocínio sobre isso. Então, nesse aspecto, o medo é bom. Um grande aliado, é algo que nos mantém sobrevivendo. For um medo que começa a nos fazer com que a gente evite determinadas situações de uma forma constante e intensa, bom, aí ele já começou a atrapalhar, porque ele começa a ser algo que faz a gente ter aquele processo de evitação, eu não vou mais fazer isso porque é perigoso, eu não vou, e aí ele já não é mais um aliado, ele já começou a se transformar num verdadeiro inimigo. Tem a ver com o que a gente falou no comecinho da live de hoje, começa a te impedir de alcançar as suas conquistas, de realizar as suas metas. E aí, o que acontece? Existem dois tipos de perigo. De perigos, né? Dois tipos de perigos. Se eu estou diante de um perigo que é real, vamos fazer uma hipótese. Um animal peçonhento, um animal que tenha veneno, está se aproximando de nós e eu tenho medo disso e quero me proteger, isso é ok, isso é preservação da espécie. Se eu ficar ali e o animal me picar, posso até morrer. Então, ótimo. Mas e quando eu tenho medos imaginados? Na ansiedade, acontece muito isso. A nossa mente começa a criar alguns medos, pensamentos relacionados ao medo, geralmente medos no futuro, e aí eu não estou mais no instinto de proteção, eu estou na evitação, no travamento, porque eu estou imaginando um medo que de repente não está, a ameaça não está presente, e ela nem real ela é algo imaginado. Então, se o perigo é imaginado, eu tenho um medo que a gente chama de medo irracional, ou seja, não é um medo raciocinado. Eu olhei para o animal peçonhento que tem veneno e digo, nossa, esse animal é perigoso, vou me proteger. Eu estou raciocinando sobre isso. Às vezes, não tem um raciocínio, tem muitas vezes por detrás disso algo no qual eu acredito e imagino que pode acontecer lá no futuro e começo a ter medo disso. Aí a gente está dentro do quadro da ansiedade. Então, a distinção, medo racional é bom, protege, medo irracional talvez não seja nada bom, seja o que te limita, o que te impede de seguir adiante. E ele é o que dispara a ansiedade. Então, a ansiedade, ela é fruto exatamente desse medo irracional, desse medo que, em tese, nem faz muito sentido, ele não é um medo de proteção apenas, e um medo real, de algo real, de uma ameaça real, é de uma ameaça imaginada. Né, Sandra? Perfeito. Já respondemos aí, né? Vamos ver. Então, você já ouviu falar de um medo bom ou útil, ou de um medo ruim e inútil? E a gente acabou de distinguir isso, né?
Então, vamos ver. Temos uma pergunta. A Renata, sim. A Maria, sim. A Mauricéia, sim. Isso mesmo. E a Maria também está dizendo aqui um comentário, né? Sim, Muito bem, gente. Obrigada pelo curtir. Aê. Coloca mais curtida aí, mais Corações para vocês também. Exatamente. E agora a gente vai fazer mais uma perguntinha aí para você, né? Antes de a gente começar a entrar assim, o que tudo isso tem a ver com o processo da ansiedade? Então a gente quer saber aí de você, quem é a pessoa mais medrosa que você conhece? Quem que é realmente a pessoa... peraí, fixou. Quem que é a pessoa que você conhece que é a mais medrosa? Tirando você. Se você se considera mais medrosa, né? Medo 10. Tudo bem, pode colocar aí. A segunda, né? Exatamente. Põe eu e tal pessoa. Aí, ó, a Renata já pôs eu. Então. A Renata já disse eu mesma. E vai adiante, Renata. Além de você, se você olha para trás, ó, lá na sua família de origem, né? Quem que é a mais medrosa que você conhece? Ó, tá surgindo mais coraçõezinhos e curtidas. É isso aí, quanto mais vocês dão, mais vocês vão receber da gente, né? A lei da reciprocidade, isso vale para tudo. Muito bem. E o que o medo tem a ver com a ansiedade? Bom, a gente acabou de dizer para vocês que os medos podem ser racionais ou irracionais. E são os medos irracionais que provocam essa constante e tão frequente, tão ruim ansiedade. E ansiedade ruim, ansiedade patológica, essa que a gente não consegue desligar. E como que, então, surgem os medos irracionais? A gente já viu que o medo racional surge de uma questão perigo ou não perigo. O medo irracional surge do imaginário. Mas como é que isso nasce a partir do imaginário? Bom, o medo imaginário, ele nasce de uma crença que você tem. E o que é uma crença? É algo que você acredita. Muitas vezes você chegou a esse padrão de crença muito lá para trás na sua vida, vindo de uma situação que você viveu, de um ambiente que você estava, de uma pessoa com quem você lidava, ou mesmo de uma situação traumática que você viveu. Então, as nossas crenças, elas são formadas muito lá atrás na nossa vida, quando a gente é bem pequeno. E elas vão sendo avalizadas, isso é, elas vão sendo reforçadas na medida em que a gente continua olhando para aquilo da mesma forma. Eu brinco assim, que crença é como se fosse um óculos de uma cor específica. Se você tem uma crença que é um óculos da cor amarela, tudo que você olhar vai ter esse filtro amarelo, portanto, é o filtro da crença. Então, se eu tenho uma crença, dada uma situação, uma pessoa ali falou que foi assaltada, se eu tenho uma crença de que eu moro num lugar muito perigoso e qualquer momento eu posso ser assaltada, e eu acredito realmente nisso, eu tenho todo momento, por exemplo, que eu vou sair da minha casa, ou estou chegando na minha casa, pequenas crises de ansiedade. Por quê? Porque a minha amígdala, que é essa parte do cérebro que faz esse processo, ela dispara. E aí ela começa a acusar perigo, perigo, perigo. Se é perigoso, eu vou para aquilo. Sandra, mas você falou que o medo é imaginário. Realmente eu estou numa situação perigosa. Realmente eu sofri alguma coisa. Sim, e a partir disso, você estabelece uma crença. E essa crença, ela vai sendo do seu imaginário, porque muitas vezes você pode chegar numa situação na sua rua que está absolutamente tranquilo. Mas como você está com aquele filtro amarelo, você não vai ver tranquilidade. Você vai ver perigo. Pode ser que esteja sem ninguém, mas você fica extremamente com os olhos abertos, pupila dilatada, esperando o perigo vir. É diferente se você sabe que você tem que tomar cuidado, se é um medo racional, ok, eu estou numa zona perigosa e estou chegando 11 horas da noite, e tem uma pessoa suspeita na minha rua, ok, aí eu faço o quê? Eu disparo a minha prudência e a minha criatividade. Então, ao invés de entrar na minha casa, talvez eu siga reto, talvez eu ligue para alguém, me esperar no portão, enfim, eu aciono aquilo que a gente chama de plano B, plano C, e sigo o movimento. Uma pessoa que tem um medo irracional, e ela está numa crise de ansiedade,
aquilo paralisa ela, né? Porque Exatamente. eu fico de tal forma impactada que eu quero fugir. O processo maior na ansiedade é de fugir, não é de lutar. Porque lutar seria confrontar com aquilo. Não, na ansiedade eu quero fugir. Então eu evito ao máximo aquilo para não passar por isso. E ele é mesmo um medo imaginado, porque pode acontecer de você nunca mais ser assaltado naquele lugar. Nunca mais. Aconteceu uma vez, você ficou traumatizado, mas aquilo pode não acontecer nunca mais. Sempre você vai entrar na crise de ansiedade. É como porque se a sempre mente estivesse acontecendo, sempre né? tivesse acontecendo, mas não está. Né? E essa é a diferença entre o perigo real e o perigo imaginado. E outra coisa muito clara que fica para a gente é o seguinte: quando é um medo racional, dada a situação que findou, né, ou eu saí do ambiente, ou já não estou mais com aquela pessoa, aquilo cessa. Por quê? Porque já não existe mais o perigo. Aquele perigo irreal foi tirado do campo. Ok, então eu abaixo. Agora, como é imaginário, a cabeça está o tempo todo ali. Mesmo que o estímulo não tenha mais presença, de fato, ainda assim eu continuo imaginando aquilo presente. Então, eu vou, de alguma maneira, sustentando aquele padrão de medo e que vai durando semanas, dias, né? E eu nem percebo que eu estou acionada no medo o tempo todo, praticamente o tempo todo. E o que acontece? O nosso cérebro, que é onde ele processa as informações, ele não consegue saber se aquele medo é de fato real, existe, ou se é um medo que eu estou pensando e criando a partir do meu sistema de crenças daquilo que eu vivi. E ele, como ele não distingue, ele vai acionar o mecanismo do processo luta e fuga, independente do que seja. Então, ele, mesmo que você esteja imaginando, o teu corpo, ele está aqui agora. Então, a sua imaginação está lá, na frente. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 10 anos que você já está pensando no futuro. Mas o seu corpo está vivendo essa experiência de luta ou fuga agora. Então, você está o tempo todo com algo que se chama de um medo crônico, de um estresse contínuo, que a gente chama, depois de 6 meses desse processo, de transtorno de ansiedade. E esse transtorno é patológico, precisa de tratamento por especialistas. Essa distinção que nós estamos fazendo sobre medos racionais e irracionais suscita um outro tema também, que é a questão do preconceito em relação aos quadros de ansiedade. Para uma pessoa que não sofre do transtorno de ansiedade, ela costuma lidar bastante com os medos racionais. Ela não tem essa criação de medos irracionais na mente dela. Então, se ela tem medo de um inseto que tem veneno, ok, ela vai lidar com isso. E ela não consegue entender como, dentro de um quadro de ansiedade, a pessoa cria os medos que a gente chama de irracionais e sofre por eles. E aí ela vai achar que é frescura, por que ela não para com isso é bobagem da sua cabeça, porque ela não consegue entender isso, principalmente se ela não tem essa ansiedade e transtorno. Ela pode ter uma ansiedade pontual para algumas situações, ela vai ter essa dificuldade. É daí que vem, muitas vezes, o preconceito em relação às pessoas que sofrem de ansiedade. Medos irracionais, como o próprio nome sugere, não passa pelo raciocínio, nem tem muita explicação às vezes. E aí a pessoa não entende. É isso mesmo. Temos respostas? Vamos ver, então, quem que você vê aí que é mais ansioso, né? Pessoa mais medrosa, aliás, que você conhece. Eu mesma, esse medo me paralisa. A Renata localizou a mãe dela. A mãe dela tinha muito medo. É bom a gente saber isso, porque algumas coisas de transtorno de ansiedade são hereditárias, né? Passa de mamãe para filhinha, de papai para filhinho. Jacilene e Tânia, sejam bem-vindas. Acabaram de chegar, podem aí estar já interagindo com a gente. Antes tarde do que mais tarde, viu, Tânia? Ela disse antes tarde do que não sabe do que mais tarde. A Mauricéia também disse que a mãe também já tinha medos. A Tânia, ela mesma. Obrigada, Edivânia, gosta das nossas palestras. A Silvana não consegue enfrentar os medos. Fica com a gente aqui, já falar disso no final. Isso, é para esse tema. Como superar, né? Isso. E a gente vai para mais uma interação. Aqui o negócio é rápido, né? Isso, vocês respondem, a gente lê
e a gente já faz a próxima pergunta, enquanto vocês vão prestando atenção no que a gente está falando e respondendo, né? Todas as nossas perguntas, o objetivo delas é realmente fazer você refletir sobre como essas coisas estão. Uma coisa é a gente ouvir, a outra coisa é a gente incorporar, colocar dentro e olhar e dizer assim, bom, como será que funciona isso dentro de mim, né? Exatamente. Então, o que a gente quer saber agora de você? Quais são seus principais medos? Será que fixou? Parece que não, né? Não, vamos de novo. Agora isso. vai. Acho que está para baixo. Quais são os seus principais medos? Coloca aí a sua listinha de medos, porque agora nós vamos falar sobre os principais medos dos ansiosos. Quais são os principais medos dos ansiosos, né? Bom, vamos lembrar primeiro que ansiedade é medo. A base da ansiedade é medo, e medo do futuro. Nós batemos bastante nessa tecla em todas as nossas lives, porque isso é muito importante. Ansiedade é um estado de medo do futuro, ou seja, eu estou aqui sentadinha na minha cadeira, pensando o que vai acontecer amanhã, ou semana que vem, ou daqui um mês, e estou pintando um quadro ruim para mim, algo que eu não vou dar conta, não vai dar certo, e eu começo a ficar com medo, ou do meu desempenho, ou das situações que vão se desenrolar. E isso dispara o quadro de ansiedade. Quando isso é intenso, frequente, o que acontece? Eu estou entrando no quadro de transtorno de ansiedade. Como a Sandra falou, dura mais de 6 meses, é crônico. O tempo inteiro eu estou com esse medo do futuro, ansiedade. Então, vamos lá. Quais são os principais medos dos ansiosos? E a Sandra falou agora há pouco sobre as crenças, né? A partir dos seus traumas, das suas vivências na infância, do ambiente onde você cresceu, você desenvolveu crenças, coisas nas quais você passou a acreditar. E essas crenças estão na base dos medos irracionais que a gente fala. Quer dizer, não existe uma ameaça real, mas eu estou com medo. Medo com base nas crenças que estão lá dentro de mim e eu nem sabia que elas estão. Isso é importante a gente saber. Não, nem sempre você está consciente das suas crenças. Mas vamos lá. Um dos medos principais dos ansiosos, o medo de não dar conta. Alguém falou, por isso que a gente brincou agora há pouco, acho que foi com a Geni, não sei, alguém que falou, poxa, eu estou aqui vendo que eu aceitar que eu não dei conta das coisas o dia todo. Esse é um medo bem constante nos ansiosos. Então, é o medo de não dar conta dos afazeres domésticos, das tarefas da escola, do cuidado com os filhos, das tarefas no trabalho. E dá sempre aquela sensação de sobrecarga. Meu Deus, eu não aguento, é muita coisa para eu fazer. Quais são as crenças que estão por detrás desse medo? Eu não consigo, é muito para mim, eu não consigo dar conta de tanta coisa. E o simples fato de você começar a pensar dessa forma, às vezes até sem perceber, piora a sensação de sobrecarga, mais ansiosa, mais ansioso você fica. Um outro medo que é muito comum nos ansiosos, o medo de errar. Os ansiosos, eles tendem a desenvolver um perfeccionismo que chega a paralisar. Tem que ser tudo certinho, no tempo certo, do jeito certo, com começo, meio e fim. As pessoas têm que gostar, eu não posso errar de forma nenhuma. Qual que é a crença que está por detrás disso, né? Ou as crenças? Eu não posso errar. Se eu errar, eu vou ser punido, ou vou ser desclassificado, desmoralizado. Não vão gostar mais de mim. Não vão gostar mais de mim, não vou agradar as pessoas. Então, é aquela luta constante por fazer tudo perfeito. Que mais? O medo de não ser capaz. Na base desse medo, existem muitas crenças relacionadas à inferioridade, ao complexo de inferioridade. Eu não consigo, eu não sei, eu não sou capaz, eu sou menos que aquela pessoa, tal pessoa é mais inteligente do que eu. Então, a crença básica, eu nunca faço nada certo, eu não sou capaz de fazer isso. Então, o desafio está ali, você ainda nem começou, você já está sentindo isso, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não sei fazer. E só colocando um adendo, muitas vezes essa crença vem do padrão familiar, de você fazer alguma coisa e às vezes a mãe, a avó, quem cuida de você, o pai mesmo, mas que coisa, né? De novo, eu falei para você não fazer isso, tá errado, para! E aí a gente cria isso, tudo que eu faço tá errado. Exatamente. Um outro medo, que é um medo muito, muito, muito constante e familiar, é o medo de falar em público. Pode ser para uma plateia grande, para uma plateia pequena, pode ser uma apresentação de trabalho na escola, um seminário, pode ser qualquer coisa. As pessoas têm muito medo. Por quê? Por detrás disso tem o medo da exposição, o medo de ser ridicularizado, de ter um branco bem na hora que você ia falar. E aí estão as crenças também, né? Ninguém me entende, eu só falo bobagens,
vai me dar um branco na hora, eu não tenho nada de interessante para dizer. Imagine essas crenças lá no fundo, como que você vai estar tranquilo para qualquer tipo de apresentação? Não vai. E vão aparecer os sintomas, né? Tremedeira, gagueira, boca seca, dá branco mesmo, né? Medo de dar branco, dá branco. Que mais? O medo de ser criticado, também bastante comum entre os ansiosos, né? Os ansiosos, eles têm bastante dificuldade para lidar com críticas. Bom, todos nós temos, né? Quem tiver facilidade para lidar com crítica, levanta a mão aí, né? É difícil mesmo, ok. Mas dentro de um quadro de ansiedade, isso é bem presente. Porque existe uma crença aí por detrás, né? As pessoas sempre me criticam, eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, as pessoas vão me rejeitar por conta das minhas falhas. Então, tudo isso está na base. Aí fica muito, muito mais difícil lidar com qualquer tipo de crítica. Isso Sandra? mesmo. Então, resumindo, a gente está falando dos medos, que são a base da ansiedade, e a gente denomina isso, né, não a gente, mas, assim, cientificamente denominado de medos irracionais, medos psicológicos, medos imaginários, medos ruins e inúteis. Esses medos nascem de crenças que geram pensamentos. E esses pensamentos ficam na nossa cabeça como se fosse um diálogo interno, como um converseiro, né? Ah, não vou fazer isso. Ah, mas e se criticar? Ah, mas e daí eu faço isso? Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas eu já... E isso fica processando na nossa cabeça o tempo todo. Por isso que teve até uma pessoa que colocou a intenção de realmente lidar com esses pensamentos. Isso que a gente está falando é o que nós chamamos de funcionamento mental. Então, melhorar a qualidade do nosso funcionamento mental é trabalhar já na base dele, na melhoria do que você pensa a respeito de você, do mundo e do outro, ou seja, uma qualidade melhor a nível daquilo que você acredita, das suas crenças. E além desses medos todos que a Inês colocou, tem um muito comum, que a gente vê sempre as pessoas dizendo, que é o medo de enlouquecer. Nós fizemos até uma live sobre esse assunto. Exatamente. Então, se você tiver esse como um dos medos mais presentes, vai lá. A gente tem um canal do YouTube, nós não dissemos, mas vamos aproveitar esse gancho, que se chama também Chega de Medo e Ansiedade. Você pode se inscrever lá e você tem acesso a todos os nossos vídeos. Procura que tem um vídeo falando disso, sobre o medo de enlouquecer. Que é muito comum, por quê? Porque diante de uma crise de ansiedade, a gente não se reconhece, porque a gente está nesse processo, nesse looping de pensamentos, e a gente não se vê potente em estar dando uma resolução para isso. Então, parece que realmente está ficando louca. E não só isso, né? As pessoas acham que a gente está ficando louca. E quando você fala que para tratar uma ansiedade, você precisa tomar um antidepressivo, até enrosquei! Um antidepressivo e um ansiolítico, que é um remédio de tarja preta, bom, eu tô ficando louca mesmo, né? Olha que eu tenho que tomar. Então, a gente gera até um preconceito contra si próprio na hora que enxerga isso como algo que é um grau de loucura, né? Tá fora da casinha. O outro é medo de ter um infarto, né? Por quê? Porque o sistema, ele dispara o coração, dispara a respiração, às vezes altera toda a pressão, e a sensação é essa, né? Eu vou morrer, isso não vai dar conta, não está entrando ar e meu coração está a 1000 por hora, então eu vou ter alguma coisa séria. Isso não é sintoma de infarto, né? E a gente já disse sempre, não tem risco de uma crise de ansiedade desencadear um infarto? Não. A não ser que você tenha problemas cardiológicos. Aí é uma outra história, aí podem se somar duas coisas, né? Então, por isso que, eu estou desconfiada que eu tenho ansiedade, estou acompanhando as meninas e eu estou desconfiada. Qual é a primeira providência? Procure um médico para você ser diagnosticado, para fazer os exames e ver se é só um quadro de ansiedade ou se além da ansiedade você tem um hipertiroidismo, se você tem algum problema cardíaco, se tem algum problema gástrico, porque o nível de ansiedade vai promovendo outras doenças, né? E aí a gente nem sabe que isso está ligado, mas muitas vezes está. Da mesma forma que eu tenho medo de enlouquecer, medo de ter um infarto, medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer. Esse é um dos principais. Por quê? Porque eu tenho uma sensação muito clara de descontrole. E esse descontrole me dá essa sensação de que
a coisa vai acabar e eu não consigo nem me socorrer. E nem avisar a outra pessoa, porque a outra pessoa olha para mim e diz, não, você não tem nada, tá tudo certo. Exatamente. Né? E quais seriam as crenças, por exemplo? De que realmente eu estou doente, é algo muito sério, então, portanto, eu vou morrer. E pior, ninguém dá atenção para isso que eu tenho. Nenhum médico acredita em mim, nenhuma pessoa está acreditando em mim, então eu vou morrer e tenho a sensação de abandono junto com isso, né? Então, é uma profunda sensação de solidão. Há outras crenças que a gente tem também com relação ao medo de ter medo. Depois de um tempo que a gente passa a ter crises de ansiedade, a gente adquire esse plus, né? Que é o medo de ter medo. Não, plus. Aquela situação, bom, já aconteceu isso comigo quando eu saí, né? Então eu acabo disparando isso, vai acontecer de novo. Ah, vai acontecer de novo. Essa é uma crença de repetição. É como se fosse assim, ah, mas 2 raios não caem no mesmo lugar. Não, cai, cai. É 1% de chance que você tem, você torna aquele 1% seu 100%. Né? Então, você dispara mais medo em cima de medo. Então, você imagina o nível de ansiedade que você vai e o nível de paralisia que isso gera na sua própria vida. A gente também tem que falar de outros tipos de medo que geram o que a gente chama de quadro fóbico, que são as fobias que fazem parte de um transtorno de ansiedade. E aí, você pode imaginar o que for, formiga, palhaço, Papai Noel, elevador, escada, gato preto, altura, X, né? Qualquer coisa pode ser um objeto fóbico, ou seja, qualquer coisa pode disparar um medo absurdo, que eu corro o risco de sair correndo, porta fora, ser atropelado para me livrar daquilo que eu estou entendendo como um estímulo perigoso. Ah, tudo bem, Sandra, mas você falou que vem de traumas. Exato, pode ser que você tenha sido picado por uma aranha. Mas, em primeiro lugar, você está vivo ou morto? Então, você foi maior que a aranha. Só que no meu medo imaginário, a aranha é maior que eu. Então, é aquele filme que a aranha parece gigantesca e eu pequenininha, tendo que lidar com aquilo. Eu vou dar conta? Não, eu tenho certeza, pelo medo imaginário, que eu não dou conta daquilo. Então, realmente, eu tenho que fugir o máximo possível. E só de pensar nisso, ou só de ver uma imagem nisso, nem seja real, né? Eu já disparo todo esse processo. Exatamente. Então, é o que a gente chama de um medo específico de algumas coisas, que se chama já de fobia. E nós estamos falando dos principais medos dos ansiosos. Na semana passada, nós fizemos uma live na terça-feira, apontando para um tema bastante importante. O Brasil foi nomeado, vamos dizer assim, né? Uma nomeação que a gente não quer manter, um título que a gente não quer, de campeão de ansiedade. Nós fizemos uma live para falar desses dados alarmantes. O planeta todo, né, está vivendo um momento de muitos transtornos de ansiedade, e o Brasil ocupa o primeiro lugar. E os medos, né, principais dos ansiosos brasileiros, o medo da violência urbana, né, nós temos muito medo disso, a gente assiste o noticiário, quem assiste, né, e vê bala perdida, sequestro, assaltos, então a gente tem medo da violência urbana, medo da crise econômica, né, o Brasil muitas vezes, vive uma instabilidade econômica, isso dá medo, medo de perder o emprego, né, o medo do desemprego, de uma velhice desamparada. Então, todos esses noticiários que a gente ouve sobre a economia do país, isso gera ansiedade na gente, mesmo que nós não estejamos sendo afetados diretamente. Por quê? O medo, a ansiedade, é um medo do futuro, não precisa estar acontecendo agora. É só eu ficar aqui sentado e pensando, já pensou quando eu envelhecer, se eu não tiver uma previdência, se eu não tiver ninguém para cuidar de mim, pronto, eu já começo a ficar com medo, porque a solidão e a velhice juntos pode ser algo muito trágico, muito triste, né? E na live da semana passada, nós quisemos falar sobre isso, porque 9,3% dos brasileiros manifestam algum tipo de transtorno de ansiedade. E todo esse grupo de pessoas, né, várias pessoas tendo ansiedade, medo, paralisia e impedindo, né, que o país cresça na proporção que ele poderia crescer, porque nós somos o país. Se eu tenho medo e estou paralisada, você tem medo e está paralisado, como que fica isso, né? Então, é importante a gente olhar para tudo isso e vermos de que maneira a gente pode superar isso, como nós podemos ir adiante, né? Como
reconquistarmos a nossa capacidade de sonhar, de viver as nossas possibilidades. Apesar da situação que a gente está. Porque a situação que a gente está só é reforçada pelas nossas crenças. Se eu tenho medo de errar e eu tenho essa crença de tudo que eu faço dá errado, é lógico que se tiver uma demissão na empresa que eu estou, adivinha quem vai ser demitido? Lógico que você, eu, né? Por quê? Porque é um reforçador de algo que eu já tenho internamente. Se eu não penso isso de mim, se eu acho que eu mando bem, trago resultados, se tiver uma demissão, eu não vou, porque a empresa vai perder em me demitir. Então, é outra crença que eu tenho e que é positiva e que me faz relaxar ao invés de ter medo. Exatamente. Temos interações para ver? Temos, né? Temos. Quais são os principais medos da galera que está aqui conosco? Uhum. Então, vamos lá. Michele Cassol nos dando boa noite, boa noite. Que bom, Zélia, estamos ensinando, ótimo, é isso mesmo. Essa é a ideia. Opa, pulou aqui. A Michele está dizendo que tem medo da morte. Uhum. Isso. O que mais? A Renata, medo de desmaiar, medo de enlouquecer. Então, para você ter uma transmissão ao vivo, não chega de dúvidas especial. Quem mais? Gente, só um pouco, porque a gente está rodando aqui o Face e às vezes... Isso, obrigada. Isso é sinal que vocês estão tendo paciência conosco, né? Então, além da... Tem medo de perder os filhos, a Maria Nildes. A Tânia está dizendo que tem frustração. Não dar conta do trabalho, não passar nas provas, demência, que é enlouquecer, né? Miséria. Solidão. Essa miséria tem a ver com isso que a gente falou, né? Crise econômica e não conseguir o trabalho, dar conta, né? Exatamente. Tudo que tem agulha, uma fobia. Sair para longe, tem que pegar ônibus. Desculpa. Não roda assim, Sandra, tão rápido. Lugar muito cheio de gente, lugar fechado, elevador. Falar em público, fica tremendo. A Jacilene tem medo de tudo. A Josélia já resolveu generalizar, né? Exatamente. Pois é, gente. Então, essa live está aí sendo falada para vocês, né? A Josélia tem medo de ter um branco na hora de falar alguma coisa. Medo de ser criticada. Muito bom. Medo de não conseguir deixar os medicamentos. É um bom assunto, né? Também, né? É isso aí. Tem gente que não tem ansiedade, né? E acha que transtorno de ansiedade é frescura. Alguém colocou ali, verdade. Isso é um dos maiores preconceitos que os ansiosos, as pessoas que têm transtorno de ansiedade sofrem, né? A Deise está colocando medo de perder o controle. Esse é o medo de ter medo, né? Porque o perder o controle é exatamente a situação da ansiedade, né? Exatamente. É a falta do controle, é assim que a gente observa, né? Isso. Vamos para uma próxima interação aí. Você consegue perceber se os seus medos vieram a partir de algum evento, algum relacionamento ou alguma situação que você viveu? Porque a gente está falando uma série de coisas aqui sobre a origem dos medos. Então, existe o medo racional, que é o medo de proteção, mas existe o irracional, que ele pode estar baseado em crenças. E as crenças, elas podem ser provenientes de traumas, do ambiente onde você viveu, pessoas com quem você conviveu. Você está tendo uma noção aí de onde pode estar vindo os seus medos? Coloca aí para a gente nos comentários. E, de novo, é um processo reflexivo, para você entender a origem disso. A proposta é essa, tenta verificar ao longo da sua história, olhando para trás, desde hoje até lá atrás, se você identifica alguma coisa onde a gente pode dizer assim, talvez seja aqui que isso tudo começou. E o que a gente faz, né, com todos esses medos? O que é possível fazer com todos esses medos? Bom, os medos irracionais, eles são frutos da imaginação, como a gente falou agora há pouco. Eles vêm lá das crenças, de tudo que já aconteceu com a gente, que gerou um padrão de crenças dentro da gente. A maioria dessas crenças, elas são limitantes, porque se eu olho para uma situação qualquer, um desafio qualquer, e já acho que eu não vou dar conta, isso me limita. Eu não chego com todo o meu potencial para realizar aquilo que eu poderia realizar. Então, o que acaba acontecendo? Você começa a ver perigo, mesmo onde não tem, né? Mesmo onde não existe um perigo real, ele passa a ser um perigo imaginado. Então, por isso que a principal reação do medo, né, ao medo é a evitação.
É assim, olha, para não falhar eu nem faço. Como eu acho que eu não sou capaz, eu nem vou tentar. Ou se vou, vou metade, não vou inteira. Porque eu já acho que eu vou falhar, eu estou acreditando nisso, que eu não vou dar conta, que eu não vou ser capaz, né? E aí o que acontece? O que mora lá no futuro? A gente falou que ansiedade é medo do futuro. O futuro, em tese, ele não existe, ele é um planejamento. Nós estamos no aqui e agora e isso existe. Amanhã é uma possibilidade, vamos dizer assim. E o que mora lá nesse futuro, nessas possibilidades? As metas, os objetivos, os sonhos, que aí tem uma lista de coisas, né? As viagens que você quer fazer, a ascensão na carreira que você quer ter, os filhos que você quer gerar, né, o trabalho novo que você quer conquistar, a sua. Isso do ponto de vista material, mas imagine do ponto de vista inspiracional, né? Quanto que você pode realizar da sua missão, isso está lá no futuro. E essa é a coisa boa para onde a gente quer caminhar. Na ansiedade, a gente não está vendo isso. No medo ansioso, o que eu estou vendo? Só as coisas que eu preciso realizar, que eu deveria realizar e que eu não vou conseguir. Eu tenho medo, pinto o pior quadro. E isso gera um quadro de evitação. Nós dissemos lá no começo que os medos são paralisantes, né? Sim, ele paralisa você em vários aspectos, né? Paralisa para te proteger, ok, quando ele é um medo racional, mas quando ele é um medo irracional, o que vai acontecer? Você imagina ameaça, né? Uma ameaça que não é real, não é uma ameaça à sua vida, à sua integridade, mas você você não consegue seguir. E é o que a gente ouve muito das pessoas que a gente atende no consultório, e também as pessoas que comentam no nosso inbox, nos comentários da página com a gente, né? Eu quero a minha vida de volta, ou seja, eu não estou vivendo mais como eu poderia, eu estou sobrevivendo, porque é o que acaba acontecendo, você passa a viver uma sobrevida, você não está inteira na sua vida, você está vivendo meio pela metade, porque você está com medo, e no medo a gente gera um padrão de evitação, né, Sandra? É isso aí. Precisamos nos despedir do pessoal do Instagram. Está terminando o nosso tempo lá? Tá, já são quase 9 horas, né? Já estamos aí com quase 60 minutos de live. Pessoal do Face, a gente está falando com o pessoal do Instagram, porque lá no Instagram o tempo é só de 60 minutos e encerra. Então, para você que está aí no Instagram, a gente convida, se você quiser dar continuidade de nos assistir, a vir aqui para o Facebook. A página é Chega de Medo e Ansiedade. Mesma página aí, mesmo nome do Instagram. Então, vem para cá, a gente consegue interagir um pouco mais com você. Infelizmente, a gente não consegue chegar até o celular para estar respondendo, mas gratidão pela sua audiência, pela sua participação. A gente está vendo aí que tem gente participando conosco. Então, seja muito bem-vindo para aqui para o Facebook. Isso, e vocês estão no Face, vamos continuar mais um pouquinho, que a gente já está terminando. Exatamente. Bom, nós estamos aqui apresentando todo o quadro, e não é um quadro bonito, ele é um quadro que pode ser até assustador para a maioria de nós, e aí vem uma pergunta que talvez comece a dar um refresco para nós, né? Como eu faço para me livrar do medo? Essa é a nossa pergunta, né? E a proposta da nossa live, como superar esses medos na ansiedade? Bom, para superar os medos que são irracionais, que são aqueles medos frutos da nossa imaginação, que tem base nas crenças, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar, transformar e ressignificar as crenças, porque elas que estão lá atrás empurrando a gente para o medo, travando a gente no medo. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença que nada dá certo para mim, ela vai gerar o medo de errar, o medo de passar vergonha, o medo da exposição, de ser ridícula, de não ser amada pelas pessoas, de ser criticada. Essa crença precisa mudar, ela precisa ser uma crença do tipo, eu posso enfrentar essa situação. Então, é sair da crença de nada dá certo para mim, eu não consigo, eu não vou dar conta, para eu posso enfrentar essa situação. Quando eu estou de posse dessa crença fortalecedora e positiva, ok, eu estou pronta para seguir adiante. Eu paro, saio do padrão de evitação. E como é que a gente faz para mudar essas crenças? Bom, existem os terapeutas, os psicólogos que têm várias habilidades, usam várias técnicas, a hipnose, a PNL, inteligência emocional, a terapia cognitivo-comportamental, o coaching, todas essas técnicas são capazes de ajudar a gente nesse trabalho. Porém, né, enquanto a gente não está de posse de um terapeuta, né, ali à mão, que a gente possa fazer uma terapia, aprender todas essas coisas, o que a gente faz?
Antes de dizer isso, eu vou dizer para vocês o seguinte. Você vai dizer assim, mas eu tento pensar positivo e não dá certo. Pensar positivo não é mudar uma crença, não é transformar a crença. A crença, por si só, ela tem como se fosse uma blindagem. Não dá para chegar e dizer assim, tá bom, eu vou só substituir. Para crenças muito frágeis, né, que tem várias comprovações, com dados de realidade, que aquilo não é, do tipo assim, eu me acho feia, mas todo mundo me elogia. Então, é uma crença muito fraquinha. Se eu começar a me olhar no espelho e dizer, eu sou bonita, eu gosto de mim, ok, vai colar. Mas se é algo que está muito lá atrás, muito profundo, eu preciso de uma técnica que vá até o meu inconsciente, que consiga mudar lá a partir da base, que é inconsciente. É como se, imagina um jardim, a gente está falando debaixo da terra, onde fica a raiz. Mudar só aqui de cima é se eu tenho uma raiz muito pequenininha, que automaticamente eu consigo eliminá-la. Então, por isso que a gente está falando, é preciso de técnicas, não é só uma mudança no pensamento positivo. Isso já fica um alerta para muitas vezes a gente ver assim, mas eu estou pensando positivo e não está dando certo. Sim, pensar positivo é fundamental para você já começar a ampliar a sua visão, mas ela não é suficiente para você ir para a cura. Se a gente está falando de cura, a gente precisa mudar a crença. Se a gente está falando de uma melhora, que é isso que a gente vai falar agora, de lidar com os medos, né? Já que eu não consigo estar trabalhando a crença, como é que eu faço, pelo menos, para lidar melhor? Aí sim, pensar positivo é uma das opções que a gente tem. Mas antes de entrar nisso, vamos ver as pessoas que disseram para a gente da onde que nasceu da onde pensa que nasceram esses medos, né? Vamos lá. Então, a pergunta que a gente tinha feito é, a partir de algum evento, de alguma situação, de algum relacionamento? E aí a gente tem várias respostas aqui. Gratidão a vocês que estão participando. Percebi que foi, né, a Renata está falando que foi a partir de abortos espontâneos, na gestação da filha. A Paula, justamente quando... Que cortou. A gente não consegue ver. A Tânia nem sabe, ela falou que vem de crenças, mas outros que nem sabe de onde surgiu. Sim. A Jacilene, sim, consigo sempre que eu vivo um momento, dependendo do que aconteceu, eu passo mal. Você acha que são seus? Exatamente. Tenho muito medo porque meu filho tem epilepsia, ele tem 23 anos, tem medo dele beber. Sim. Que mais? Justamente quando penso onde tudo começou, me vem uma angústia de ter deixado adoecer. Vários temas aí, né? Sim. Pensamento da vida de volta, que eu falei agora há pouco, né? A gente quer a nossa vida de volta. A Jacilene, ela relaciona a questão do acidente do marido com o fato de estar grávida. Essas coisas que traumatizam, geralmente um trauma deixa uma crença negativa. Isso acontece porque no momento do evento traumático, o seu raciocínio não está presente, porque o trauma ele é uma ameaça, ele geralmente é proveniente de uma ameaça muito grande e você não se sente com recursos para lidar com aquilo naquele momento. Então, você não raciocina sobre, você vai usar só a parte que a gente chama daqui de trás do cérebro, que é o cérebro occipital, que chama, que ele vai atuar para te proteger naquele momento. Não tem um raciocínio, não tem uma explicação, e por isso a crença negativa entra. Né? E ela vira um pano de fundo. Né? A Mauricéia está dizendo que a partir de uma tempestade, a Leia a partir de uma cirurgia. Exatamente. E aí tem muita gente relatando traumas, né? A maioria falando de traumas. O importante é isso, vocês estão percebendo, então, a partir dessa reflexão, que tem um nascedouro das coisas. Exatamente. E como é que a gente lida com o medo? Como é que nós lidamos com o medo? Primeiro lugar é estabelecer isso que eu estou sentindo e que dispara esse medo. É um medo racional? Existe algo de fato, uma realidade, um dado de realidade que é percebido por mim e pelas pessoas que realmente é perigoso? Ou isso é um medo irracional? É imaginário? É alguma coisa aqui que eu estou pensando, imaginando, e a frase começa assim, ó,
e se, parará, 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 parará. Então, se eu determino se é um medo racional, o que eu faço para lidar com ele? O que todo mundo faz, mete a cara e vai, né? Vai com prudência, vai estabelecendo sua criatividade, vai com o plano B. Mas enfrenta. Plano C. A questão maior é medo racional, existe como que eu lido? Enfrentamento. Isso é, eu vou e aquilo não me para. Ah, não, é um medo irracional, né? É do meu processo imaginativo, ou eu estou meio em dúvida se é irracional ou racional, se eu estou imaginando ou se eu estou vendo mesmo. Bom, se você está no dúvida, a dica que a gente dá é, possivelmente é imaginário, né? Muita chance de ser imaginário. E especialmente se você é uma pessoa que sofre de ansiedade. Então, a chance de que seja um medo irracional é de praticamente 95% de chance, né? Então, é irracional. O que eu posso fazer? Cuidar dos meus pensamentos. E aí entra aquilo lá. Eu vou começar a interferir no meu diálogo interno, que está me dando um monte de padrão de coisa ruim, ou aquela mente que não para, que vem trazendo um monte de informação negativa, imagens catastróficas daquilo que é o pior que pode acontecer, e eu interfiro nesse diálogo interno, começando a dizer assim, bom, não é bem assim. Ah, mas já teve uma outra vez que eu passei por isso e não aconteceu isso. Ah, mas e se der tudo errado? Daí você entra com outra frase, mas e se der tudo certo? Ou se não acontecer nada do que você está imaginando? Então você vai começando a cortar, né, a fatiar aquela trilha de formigas que estavam levando seu sanduíche embora. Você já começa a interromper aquele fluxo. Vai sobrar um pouco do sanduíche. Não vai resgatar todo o sanduíche, mas pelo menos alguma coisa vai ficar para você. Outra coisa que ajuda demais nesse processo, quando eu já estou disparada nesse medo irracional, é a respiração. Porque a respiração, ela faz o contrário do que faz os hormônios de luta ou fuga. A respiração, quando eu exalo alongadamente, ela promove os hormônios opostos, que dão a relaxidão. Então, eu começo a entrar num outro padrão. Só que não adianta eu respirar uma, duas vezes. Eu tenho que ter uma respiração por esse padrão, e a gente já ensinou isso, inclusive. Você se lembra da live? Eu não me lembro. Não lembro. Mas acho tem que é como vídeos... evitar uma crise, como manter a calma numa crise de ansiedade, alguma coisa assim. A gente tem um desenvolvimento todo desta técnica. Então, se você está interessado, vai lá e você vai ver ela na íntegra, tá? E aí, você vai perceber que, fazendo essa respiração, aos poucos, você vai acalmando esse sistema nervoso. E acalmando a sua respiração, liberando o hormônio da relaxidão no seu corpo, automaticamente, seu pensamento também vai desacelerando. E toda vez que desacelera, a gente começa a ter um pouco mais de controle. E por si só, ou você sustenta aquela crise para não piorar, ou você consegue até regredir e melhorar. A crise sempre vai melhorar, né? O problema é que quando a gente fica alimentando com pensamentos negativos, a gente prolonga. Uma coisa que era para durar de 10 a 15 minutos, ela pode durar dias. Então, se eu interfiro, eu já faço com que aquele ciclo dela finde no tempo que é para terminar, isso é, 15 minutos no máximo, né? Exatamente. Não, é só complementar, junto com essa questão da respiração, você prestar atenção na sua postura corporal. O ansioso, ele tem uma tendência a encolher os ombros, respirar sempre no primeiro terço do pulmão, a gente tem um pulmãozinho assim, né? Você respira só aqui no pedacinho, porque a gente está respirando curto e com os ombros encolhidos. Experimenta soltar o corpo, mudar a sua postura, porque isso faz diferença, né? Uma pessoa ansiosa, ela tem que estar numa postura ansiosa, ela tem que estar encolhida. E quando eu faço o contrário, eu mando uma outra mensagem para o meu corpo, para o meu cérebro. É como se eu estivesse dizendo assim, olha, essa postura não bate com a ansiedade. Eu estou numa outra postura, eu vou respirar, eu vou relaxar. Então, não importa por onde a gente está entrando, você tem que entrar por algum lugar para começar a modificar o quadro, mudar o seu estado, né? Você está num estado de ansiedade. E a postura ajuda muito também. Isso entra dentro de uma outra forma de lidar com o medo, que é o relaxamento. Mudando a postura para uma postura mais relaxada, ou mesmo fazendo um alongamento, você está mandando sinais, como a respiração, para que realmente sejam produzidos outros tipos de hormônio. E
e, simultaneamente, todo o seu corpo entra num outro nível de equilíbrio, de realmente um equilíbrio numa harmonia de tranquilidade. Como a gente disse, essas são ferramentas para lidar. Isso cura? Não. Repetindo, o que cura, então, desses medos irracionais? A gente trabalhar dentro disso que você está imaginando. E o que se imagina parte daquilo que você acredita. Então, a gente tem que mudar, entrar no sistema de crenças. Isso tudo, como a gente já falou, é o que a gente chama de funcionamento mental. Então, funcionamento mental é todo esse complexo de entendimento, de percepção, de julgamento e de ação que você toma perante uma situação, uma relação, uma pessoa, enfim, e até você mesma, né? Então, a partir do momento que a gente muda isso, a gente muda todo o ciclo. Mudando todo o ciclo, o que a gente vai ver? Que a sua ansiedade não dispara mais. Por isso que a gente pode dizer, olha, tem cura? Sim, tem cura. Você pode ficar ansiosa numa expectativa, numa ansiedade que vai ter um começo, meio e fim, mas não esse inferno que é um transtorno de ansiedade, onde esse processo não para. Apesar de você tomar remédio, apesar de você fazer um monte de coisas, mas se não muda a raiz, que é esse sistema todo de crenças, realmente a gente consegue dar uma floreada, uma melhorada externa, mas ainda assim não é suficiente para você dizer assim, nossa, eu sou uma ex-ansiosa, né? Dizer chega, né? Chega de verdade, né? Isso. Exatamente. Não chega mais ou menos, né? E quando a Sandra está falando disso, nós estamos nos referindo a essas estratégias de cura, né? Que são providenciadas, são propiciadas por técnicas, por ferramentas que estão disponíveis para tratar a ansiedade nessa profundidade. A gente vai falar disso numa live na sexta-feira, né? Nosso Chega de Dúvidas, a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco a gente dá o título aí para vocês. E agora a gente já vai encerrando, a gente já está adiantado aqui no nosso timing. Pedimos desculpas e já agradecemos você que sustentou aí mais quase 15 minutinhos para além daquilo que a gente falou. É sinal de que está interessante, de que você está gostando, isso também nos motiva a ficar mais com vocês. Então, o que a gente quer saber agora? No começo a gente perguntou o que você queria ver, ouvir, né, aprender com o que a gente ia falar hoje, e agora a gente quer saber o que foi que você aprendeu, que você ouviu, que de alguma forma valeu a pena, né? O que foi a sacada que você teve, que te inspirou a continuar com a gente, apesar de já ter dado 60 minutos? Exatamente. O que você aprendeu hoje que valeu a pena? Coloca aí para a gente nos comentários, né? A gente costuma responder algumas perguntas no final, mas a gente faz isso quando a gente consegue parar com a live uns 10 minutinhos para as 9. A gente está um pouco atrasadas. Quem deixou pergunta nos comentários, fique tranquila, fiquem tranquilos, nós vamos responder isso mais tarde para vocês aí no comentário. Como nós dissemos, se a gente sentir que é um tema que pode ser a dúvida de várias pessoas, nós transformamos a sua pergunta num Chega de Dúvidas, que é uma live que a gente costuma fazer às sextas-feiras, às 17 horas. Todas as sextas. Na próxima sexta-feira, inclusive, nós temos o seguinte tema, o que funciona para a ansiedade? Na última live, nós fizemos sobre o tema, por que só o remédio não funciona? Por que só o remédio não resolve? Agora nós vamos dizer para você o que funciona para a ansiedade, né? Para os casos de ansiedade. Então, em termos de técnicas, de terapias, a gente vai colocar isso no ar na sexta-feira, às 17 horas. Na terça-feira da semana que vem... Carnaval, não teremos live na terça-feira da semana que vem, tá? Mas na outra estaremos aqui firmes. Estaremos de feriado, estaremos de feriado e vamos dar feriados para vocês também, né? Muito bem, vamos ver aí se alguém já respondeu o que essa live de hoje ajudou. Vamos lá, o que valeu a pena. A Jacirene disse que foi ótima. A Auricéia está mandando uns coraçõezinhos. A Tânia dizendo que precisa da Inês. Buscar de onde vem a ansiedade. Foi o primeiro dia, mas gostou muito. Obrigada, Paula Brandão, que esteve com a gente. Quer sair muito dessa, Silvana? Faz tempo que está assim. Continua seguindo a gente aí, você vai achar os caminhos. A Zélia está dizendo que nós somos muito maravilhosos. Obrigada. A Jacilene aprendeu muito com a gente. Ok, um beijo para vocês também. Nós estamos realmente terminando a live de hoje.
Foi um prazer enorme, uma honra muito grande. Podemos compartilhar com vocês aquilo que a gente conhece, sabe, pesquisa, aplica em consultório como técnica, né? Compartilhar isso com vocês nos enriquece muito também, nos ajuda muito, nos faz crescer. E nós queremos que isso também seja para você. Crescimento, destravamento. Chega! Chega de ansiedade, chega de medo. Né, Sandra? É isso aí. E você coloca em prática essas dicas que nós demos de como você pode lidar com os seus medos. E conta depois para nós se funcionou ou não, ou o quanto funcionou. Tá bom? Exatamente. Vamos encerrando, então? Vamos encerrando. Uma boa noite para você, uma boa sequência Agora de é hora semana. dos coraçõezinhos, Isso, gente, dos manda. curtis, que a gente delícia. está aqui, ó, vibrando por vocês, desejando o melhor, que realmente vocês possam fazer a diferença amanhã, depois de amanhã, um dia de cada vez. Mas realmente trabalhar a favor da sua libertação. Da superação dos seus medos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira no Chega de Dúvidas, 17 horas. Bye, bye. Tchau, tchau. E terminamos com o nosso lema. Sempre. Foca no que funciona. Até mais. Bye, bye.